Para já, recuperamos as declarações de Jair Bolsonaro, que finalmente reagiu ao resultado das eleições de domingo, agradeceu aos brasileiros que votaram nele e disse que as manifestações pacíficas são bem-vindas. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. São agora nossos convidados na edição da noite, Cristiana Martins, jornalista do Expresso, e Ulisses Laroshinsky, jornalista e escritor, que está connosco por videochamada. Boa noite aos dois e obrigada por estarem connosco. Cristiana, vou começar por si. Finalmente, Jair Bolsonaro reagiu, não deu os parabéns a Lula da Silva, mas também não pôs em causa o sistema eleitoral brasileiro. Foi, sem dúvida, um reconhecimento de derrota ou deixou espaço para outras interpretações? Não foi um reconhecimento da derrota, não só por não ter falado no nome de Lula da Silva, mas, sobretudo, pelas indiretas que deixou passar no discurso. Ele diz que as manifestações, ele reconhece algum mérito nas manifestações, ao dizer que as manifestações são fruto de um ressentimento devido ao processo eleitoral. Portanto, ele coloca em causa, de alguma maneira, a forma como as eleições decorreram. Ele não desautoriza completamente as manifestações, dizendo apenas que aquelas que causam problemas à população e que, segundo ele, recorrem aos métodos de esquerda, essas sim são desaconselhadas, mas ele, de alguma maneira, incentiva a permanência de manifestações. Ele diz que manifestações pacíficas são bem-vindas. Ele diz pacíficas, mas é questionável o que ele entende por pacíficas, né? Ele fala muito claramente na não limitação no direito de ir e vir, no direito de circulação. Portanto, o bloqueio das estradas, esse sim parece ter sido desaconselhado ou desautorizado. Mas as manifestações ele não as reprime, nem desincentiva. Ele tem ali uma nota que eu acho interessante, que ele reivindica para si a liderança dessa extrema-direita, que ele diz que, ele usa a expressão extrema, diz a direita chegou de verdade ao Brasil e os milhões de brasileiros. Portanto, eu acho que, sobretudo, esse discurso significou uma afirmação de Bolsonaro como eu vim para ficar e a direita veio para ficar. Já vamos olhar para esse possível futuro político de Jair Bolsonaro. Ulisses, como é que se justifica toda esta demora para um discurso tão curto? Pergunto-lhe se o silêncio foi mais marcante do que estas palavras tão esperadas. Eu acredito que ele não iria hoje fazer esse pronunciamento. Ele só o fez em função dos bloqueios, mais de 600 por todas as estradas do país, e isso começou a indignar não os apoiantes dele, mas o setor produtivo do Brasil. Então, os 2 minutos e alguma coisa que ele falou
né? Não foi um reconhecimento da vitória do oponente, mas foi uma maneira que ele encontrou de dizer para os caminhoneiros, para os transportadores, que o país não pode parar neste momento. Então, todas as frases que ele disse seguem no mesmo caminho que ele fez na pré-campanha e durante a campanha. Quando ele diz que a direita surgiu no Brasil, ele segue o integralismo de Plínio Salgado, os camisas verdes, que, por sua vez, se baseavam no Benito Mussolini, nas camisas negras da Itália. Né? Esse lema que ele usa todo o tempo já é da década de 30 no Brasil. Então, o que aconteceu com o surgimento de Bolsonaro foi realmente que as pessoas saíram debaixo dos cobertores e disseram: eu sou igual ao Bolsonaro. Veja que ele fez um monte de motociata, né, imitando Benito Mussolini. Então, quando ele fala também, começa dizendo, agradecendo os 58 milhões de votos, aí a gente vê que ele teve aí um número de votos superior à eleição de 2018. Ele conseguiu mais alguma coisa de votos, mas não tanto assim que fizesse com que ele ganhasse. Eu acredito que ele ficou em silêncio essas 48 horas porque ele não aceitou o resultado das eleições, o resultado das urnas. E perdeu o controle. Ana Martins, de volta aqui em estúdio, Ulisses, temos que avançar. Acredita que Jair Bolsonaro equacionou questionar o resultado das eleições ou terá percebido que há uma debandada em seu redor? Até os próprios juízes do Supremo Tribunal Federal hoje se recusaram a reunir com ele. Entretanto, já são muitos os líderes mundiais a reconhecerem a vitória de Lula da Silva. Terá ele equacionado questionar o resultado ou não foi isso que justificou esta demora? Não, essa equação sobre o resultado arrasta-se há muitos meses, arrasta-se, na verdade, desde o ano passado. Quando, em 7 de setembro, ele disse que não sairia preso nunca do Palácio do Planalto. Na verdade, o que terá acontecido hoje, e essa própria reunião do Supremo chegou a ser pedida por ele para que os juízes fossem ao Palácio da Alvorada ter com ele, e os juízes se recusaram. Portanto, ele, quando acabou esse discurso, ele se deslocou ao Supremo para se reunir com 8 dos 11 juízes. Portanto, aconteceram aqui várias negociações antes, e não foram só os líderes mundiais que rapidamente se articularam para reconhecer a nova liderança do Brasil. Mesmo dentro dos ministros e dos governadores apoiantes de Jair Bolsonaro, o reconhecimento do resultado das eleições se fez. Portanto, se ele chegou realmente a pensar que seria possível que essas equações se concretizassem de um golpe, houve aqui um silêncio também muito eloquente, que foi o dos generais das Forças Armadas. Portanto, nós temos que ver que aqui a força que se movimentou da Polícia Federal Rodoviária é uma força intermédia, não são os grandes líderes das Forças Armadas. Portanto, ele está aqui numa fase de negociação. Houve hoje uma reunião muito importante também, que foi com o líder do partido dele, que é o Partido Liberal, que é o 9º partido que ele tem na carreira política dele, em que ele terá assegurado salário, casa e apoio jurídico para os próximos 4 anos. Portanto, eu volto a dizer, eu acho que aqui a grande nota que nós devemos tirar do discurso de Jair Bolsonaro é uma promessa de que ele voltará. Vamos olhar para isso mesmo. Ulisses, esta declaração de Jair Bolsonaro incluiu as frases: é uma honra ser o líder de milhões de brasileiros e também o sonho segue mais vivo do que nunca. O que é que isto revela sobre o futuro político de Jair Bolsonaro? Vai aproveitar o capital político que tem para se manter, por exemplo, como líder da oposição de Lula da Silva? Com certeza. Eu estava monitorando as emissoras de televisão do Brasil antes da nossa transmissão aqui, e uma delas diz, um jornalista, ter recebido do filho de Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, uma mensagem dizendo que o pai é candidato a 2026, que ele vai trabalhar para que nas próximas eleições, daqui a 2 anos, faça o maior número de prefeitos e de governadores de direita, para preparar o seu caminho para 2026. Ele quer voltar ao poder.
58 milhões de votos o autorizam a isso. Mas vamos ver como é que o país, a partir de 1º de janeiro, enfrentará todos os desmandos e desacertos dessa política que ele tem o apoio dos neoliberais. Ele aposta no Estado mínimo e o Brasil não suporta um Estado mínimo. A pobreza voltou e é isso que ele não conseguiu resolver nos 4 anos. Então ele quer voltar ao poder, sim. Bolsonaro acabou, Cristiana, por criar aqui uma certa ansiedade, muita expectativa em torno da sua reação. Ao usar assim o seu poder, neste caso ainda poder institucional, ele tem plenos poderes até 31 de dezembro, acaba por descredibilizá-lo. Acredita que este silêncio já lhe causou danos irreversíveis? Danos irreversíveis não acredito. Foram 44 horas de espera. Depois convocou a conferência de imprensa 1h30 de espera, com as televisões a mostrarem o púlpito armado. Depois, para ele falar menos de 3 minutos. Mas era muito importante aquele discurso, e mais do que os danos que possa o discurso ter causado, ele tem que alimentar a expectativa desses 58 milhões de votos que ele tem, que não são 58 milhões. Mas até para eles acaba por virar as costas a 58 milhões de eleitores durante 2 dias depois de lhe terem dado esse voto de confiança. Não, porque ele alimenta sempre aquela narrativa de que foi vítima, de que o sistema eleitoral o prejudicou e, portanto, o discurso dele é sempre um discurso muito ambíguo, que toca nos dois lados. Ele reivindica ali uma nota que eu também acho muito importante, que é o verde e amarelo. Ele volta a falar na questão do verde e amarelo. Portanto, aquilo é quase que uma mobilização das tais manifestações que ele quer que continuem a acontecer. Eu acho que nós vamos ter que ter muita atenção daqui para frente à atuação de 2 lideranças. A liderança, obviamente, de Lula da Silva, que já é digamos, uma raposa muito velha na política e que terá, talvez, capacidade para ludibriar esses golpes que Bolsonaro tente dar, e, sobretudo, Alexandre de Moraes, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e juiz do Supremo, que hoje, mais uma vez, voltou a ser muito firme. Por exemplo, o Supremo terá se dividido entre vamos receber o presidente, vamos ao Palácio ou vamos ficar, e ele terá sido intransigente e terá dito, não, primeiro Bolsonaro reconhece o resultado, que ele reconheceu indiretamente, e por interposta pessoa de Ciro Nogueira, ao delegar nele a transição, e só depois falamos com o Bolsonaro. Essa é uma ótima forma de também questionar o Ulisses sobre isso mesmo. O Ministro da Casa Civil garantiu que a transição será feita de forma pacífica. Podemos acreditar nisso? Bom, a Gleisi Hoffmann, a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, curitibana como eu, é que tomou a iniciativa de entrar em contato com o ministro da Casa Civil, e não o contrário. Então, eu acredito que eles aceitaram, né, o ministro da Casa Civil, e já se começa a formar, por lei, é lei isso no Brasil, a equipe de transição composta de no mínimo 50 pessoas. E o Partido dos Trabalhadores já designou o ex-governador de São Paulo, Alckmin, para ser o comandante desta fase de transição. E já começa a ser instalada as instalações, né, as salas e os lugares onde vai acontecer essa transição. Nas eleições passadas era no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Então, não é que partiu do Bolsonaro essa iniciativa. Ele tem que cumprir a lei. E se ele quer voltar, não quer dar um golpe agora, né? Talvez ele tenha pensado nisso nas últimas 48 horas, mas não teve apoiadores que o fizessem dar este golpe da ditadura no Brasil. E também o reconhecimento imediato dos grandes líderes mundiais fez com que ele refreasse os seus instintos. É isso que eu acredito. Vai acontecer a transição? Que não valesse a pena. Cristiana Martins, estamos a falar de uma transição entre alas opostas, de uma direita que não quer que uma esquerda tenha sucesso. Acredita que tentará prejudicar o processo de transição? Certamente que ele vai tentar dar sinais de vida, não é? A tentativa de prejudicar o processo é também uma forma de dizer eu continuo aqui, continuo ativo. Portanto, não serão certamente tempos fáceis os que esperam o Brasil. E ao contrário do que a Lucélia Santos, a atriz, disse, e ao contrário do que o próprio
Lula da Silva disse no seu discurso após a vitória, nesse momento eu creio que se possa falar que existam dois Brasis, duas visões de país antagônicas dentro do mesmo território. Isso é difícil de conciliar. Uhum. E para terminarmos, Ulisses, pergunto-lhe também no mesmo sentido, irá Lula da Silva conseguir unir um país que parece estar dividido ao meio? Eu recordo que 49% dos brasileiros não queriam que ele fosse o presidente. Eu acho difícil, mas se Lula, como disse aí a nossa colunista aí de Lisboa, o Lula é uma raposa velha. Ele conseguiu reunir aí nesses últimos momentos de campanha inimigos do passado. Ele fez com que Fernando Henrique Cardoso fosse apoiá-lo. Então, eu acredito que ele possa, sim, unir o país e, com o passar dos meses, fazer com que essa manifestação pacífica dos apoiantes de Bolsonaro comecem a ver que o Brasil está ficando melhor sob a liderança de Lula e com apoio internacional que faltou nos últimos 2 anos ao Brasil. Ulisses Lara Olszynski e Cristiana Martins, muito obrigada aos dois por terem estado connosco.